Bom, pessoal, boa tarde. Vou fazer um vídeo aqui, mais um. Achei muito legal esse comentário aqui, que veio aqui na... Hoje esse vídeo está indo no ar na sexta, ele veio na quarta-feira, na quinta, ou na quinta. O Herman, ele comentou aqui se... sobre a regulagem de válvulas, né? Se ele regula pelo balanço das válvulas ou pelo rotor, né? Então achei legal comentar sobre isso daqui, porque é muita dúvida, né? Se você apenas aponta ali o rotor para o cilindro que você deseja regular, né? Ou então você leva na marca da polia, ou então você vai fazer pelo balanço das válvulas, no caso regular o primeiro cilindro, o balanço das válvulas do terceiro cilindro, né? Alinhar as válvulas do terceiro para regular o primeiro. Então eu marquei algumas anotações aqui, para a gente explicar aqui primeiramente como funciona, né? Então a gente tem no Volkswagen um motor que ele é 4 tempos, né? Então ele tem 4 estágios. Então, ou seja, sua polia vai dar sempre 2 voltas para terminar um ciclo de motor. Então você pode dividir ali basicamente de 180 em 180 graus, né? Então, a grosso modo, poderia dizer que a válvula de admissão trabalha a 180, a de escapamento 180, de um cilindro, né, e depois os outros cilindros, né. Então eu fiz um esqueminha aqui de acordo com o rotor, né, que nem cilindro 1, 4, 3, 2. Então, enquanto o cilindro 1 ele está admitindo, tem os 4 tempos do cilindro 1, admitiu, mais 180 graus na polia ali, ele vai entrar no estágio de compressão, depois mais 180 no estágio de combustão, que é onde sai a faísca antes de entrar nesse estágio, e por último escapamento. Então ele tem os 4 tempos do cilindro 1. Só que enquanto isso aqui está fazendo isso, os outros também estão trabalhando, né? Então aqui basicamente funciona assim: enquanto o cilindro 1 está fazendo a admissão do ar combustível, o cilindro 4 ele está em estado de escapamento. Por quê? Porque essa válvula aqui ela abriu para admitir o ar, a válvula do cilindro 4 ela está abrindo para eliminar o que queimou no cilindro 4. Enquanto isso, a válvula do cilindro 3 ela está fechada. Para quê? Porque ela acabou de soltar a faísca para ver a combustão no cilindro 3, né? A explosão ali da faísca ali. Então, geralmente, quando você coloca aqui, onde eu grifei com esses asterísticos, é onde está a marca do motor, onde está gravado ali a polia, né? Então, quando você tem na marca da polia no cilindro 3, apontando o rotor para o cabo de vela 3, você tem o 1 em admissão. A válvula do 1 ela está começando a admitir, ela já abriu um pouco ali, vocês vão entender. Ela já abriu para começar a entrar mistura. Em compensação aqui, aí a válvula do 2 ela está em compressão, ela está comprimindo a mistura que ela admitiu, né? Então geralmente funciona assim. Quando um está em admissão, o 4 está em escape, o 3 está em combustão ou explosão e o 2 está em compressão. Aí quando acaba a admissão do cilindro 1, ele vai fechar a válvula e essa parte do cilindro 1 vai entrar em compressão. Ela vai comprimir aquilo que ela puxou para dentro do cilindro. Nessa parte que a válvula do 1 está comprimindo, a do 2 está abrindo para admitir. A do 2 na do 4 ela está abrindo para admitir a mistura. A do 3 ela está abrindo o escape para soltar o que queimou aqui. E a do 2 ela vai soltar a faísca. No entanto, quando você passa da marca da polia no cilindro 1, a 180 graus, ele vai soltar outra faísca, apesar de não estar marcado na polia, e é justamente do cilindro,
do cilindro, quando você passa aqui, ó, no caso do cilindro 1 e solta a faísca, a do 4 vai soltar a faísca. Então, para a gente não perder aqui o raciocínio, quando o 1 chega na marca da polia, que ele vai soltar a faísca, que ele soltou a faísca ali, que vai causar a explosão ali, o cilindro 4 ele está em compressão, o cilindro 3 ele está começando a demitir a mistura, o 2 vai estar em escapamento, e quando acaba a combustão aqui, que o escape do cilindro 1 vai abrir, que a válvula de escape vai abrir, a do 4 vai entrar em combustão, a do 3 está comprimindo para explodir, e a do 2 vai admitir. Então, quando comprimir o 3 aqui, no próximo estágio do cilindro 3 é a combustão, né? Então, no caso aqui, quando acabou o escape, o próximo estágio é a admissão. Então, você vai regular a válvula sempre quando tiver aqui, ó, em combustão. Porque em combustão, você, a partir do momento de compressão do motor aqui, ó, você já tem as válvulas fechadas. Porque o motor tem que comprimir, não pode ter vazamento. Então, esses dois tempos aqui, ó, de compressão e combustão, você tem certeza que as válvulas estão fechadas. Aqui está aberto e aqui está aberto. Aqui esses dois estão fechados. Então, quando você regula a válvula por aqui, isso aqui tem um campo grande de espaço aqui, porque em qualquer posição que você coloque ali perto da marca do ponto morto superior ou da marca de regular o ponto, você tem um ângulo enorme aqui de folga, que as válvulas permanecem fechadas, com folga ali, para você poder regular, né? Se você for fazer para o balanço, ó, quando isso daqui está fechado, a de escape e a de admissão aqui, ó, elas estão, no caso aqui, fechando o escape e iniciando a admissão. Então você vai pegar, eu fiz um desenho aqui meio feio aqui, né? Mas imagine que esse lado de cá é o cilindro 1 e esse lado é o cilindro 3. Aqui, ó, quando você está com nessa aqui, ó, combustão aqui, que você jogou o rotor na marca ali apontando para o cabo de vela do cilindro 1, que você está com a marca na polia lá posicionada, vamos supor, em 10 graus, você está com a válvula nessa situação. Você tem tudo isso daqui, ó. Ela está fechada, ela tem tudo isso daqui, ó, de espaço. Aqui, ó, vocês vão ver mais para frente que isso aqui é um grau gigantesco para dar uma diferença aqui. Então, tanto faz. Qualquer parte ali perto de 10 graus que você regule, 10, 8, 7, ponto morto superior, um pouquinho antes, não tem problema. Em compensação, quando você faz o balanço, você pega esse meinho aqui, ó, o escape. Imagine que isso daqui ele está virando assim, ó, no sentido do meu dedo aqui, ó. Então, o escape acabou de fechar e a admissão vai abrir. Então, quando você regula no balanço, você coloca a vareta da válvula aqui, ó, ela está sem folga, você coloca ela aqui, ó, onde finalizou o escape e está começando a rampa da admissão. Então, aqui é o balanço. Então, esse balanço aqui, ele vai dar em qualquer ponto aqui, ó, que não tem problema, pode se regular. Mas eu acho que é um trabalho, a não ser que você queira achar onde está o ponto do seu comando, né? Que também não vai assim, servir para nada, né? Porque a única coisa que você deveria ter um relógio comparador para você pôr no pratinho da válvula ali e saber quando essa parte aqui começa a abrir, né? Quando essa vareta começa a subir a rampa aqui. Aí você vai conseguir medir essa permanência aqui do comando, que é onde ele subiu a rampa, abriu a válvula e começa a fechar a válvula. É tudo isso aqui, ó. É todo esse tempo aqui, é todo esse grau que vocês vão entender mais para frente ali no vídeo, né? Então, eu particularmente já regulei pelo balanço, também não senti diferença. O Herman comentou isso no vídeo lá, no resposta, no comentário, que ele não sentiu diferença nenhuma, né? E
E o que que acontece? É que nem ele comentou aqui, né, que o ponto de ignição, depois que ele regulou a válvula pelo balanço, ele precisou de 14 graus no ponto para o motor trabalhar sereno e com bom desempenho, 12 graus. Testei até com 4, com 10 graus, mas ficou preguiçoso. Em baixa, 12 graus ficou perfeito, né? Eu acho que isso daí não tem tanta relevância com a regulagem. Talvez a folga aqui, alguma coisa assim que ficou um pouquinho mais, vamos falar, mais fechado, aí dá diferença no ponto. Se você trabalhar com uma folga mais apertada, uma folga mais aberta, aí você compensa no ponto de ignição. Mas no caso da regulagem, não dá muita diferença. Então, o balanço nada mais é do que isso. Você colocar o primeiro cilindro aqui apontado para a marca da polia, você vai ter toda essa folga. Em compensação, aqui o cilindro 3, você vai alinhar as duas válvulas, tanto a de escape quanto a de admissão, no momento em que uma não abriu e a outra não abriu. Você está nesse meio aqui, né? Então, vamos imaginar aqui, ó, peguei os dados de um comando do 1200 aqui, com uma folga de 1 milímetro. Então, a admissão, ele abre 2,5 graus antes do ponto morto superior, né? Mas abre aonde? Ele não abre aqui na marca da polia, onde vai soltar a faísca. Ele abre, vamos imaginar o cilindro 1 aqui, ó, ele abre quando a marca da polia está no 3. Então, o tempo do cilindro 1 começa quando o 3 está em explosão. Então ele abre aqui, ó, o cilindro 1 ele vai abrir a admissão quando a marca da polia do 3 tiver 2,5 graus antes de atingir o ponto superior, ele está abrindo aqui. Aí essa admissão ela vai ficar aberta por 180 graus mais 37,5, porque ela vai fechar depois que passar do ponto morto inferior, ou seja, ela vai dar meia volta na polia, né? Que nem no caso aqui, ó. Ela vai dar meia volta na polia e vai fechar aqui depois que passar 37,5 graus. Então, aqui, ó, até ele entrar em compressão aqui, ó, você vai dar toda essa volta aqui na polia, para você entrar em compressão. Aí quando você entrar em compressão aqui, então você já imagine, você saiu daqui do cilindro 3, deu meia volta, atingiu já o cilindro 2, aí ó, quando passou 37,5 graus, né? Quando aqui tem 180, então aqui ó, 180 menos 37,5 aqui vai dar 143,5 aí, desculpa se eu estiver errado fazendo conta de cabeça aqui, mas você vai ter 140 graus aqui mais ou menos, ó, que a válvula já está fechada, aqui ela já está fechada, antes de chegar no 1 aqui. Quando chegou aqui na marca, aqui ó, em cima, ela vai entrar no estágio de explosão. Então aqui, ó, aqui que vai ter a faísca 10,5 graus antes ou 15 graus antes do ponto morto superior, você já está com a válvula fechada. Desde lá de baixo, ó. Você já está aqui tudo fechado. Isso aqui a gente está falando com 1 milímetro de folga. Ou seja, se eu tiver regulado com 0,10 ou 0,15 ou 0,20 ou na folga mais excessiva e 0,5, isso daqui vai estar mais fechado para cá ainda, né? Então, você tem todo esse campo aqui, ó, que a válvula está fechada e ela continua fechada. Ela vai continuar fechada. Por quê? Porque ela vai continuar fechado até abrir a válvula de escape que eu desenhei aqui dentro. Então, ó, a válvula de escape vai abrir com 37,5 graus antes do ponto morto inferior aqui, ó, antes de atingir a parte de baixo da polia. Então você tem praticamente, ó, você tem tudo isso daqui, ó, você tem 180 aqui, mais esses dois espaços aqui que sobraram aqui, ó,
para você regular a válvula, que elas vão estar fechadas. Então, se você pegar no ponto muito superior lá, 90 graus para um lado e 90 graus para o outro, as válvulas não abrem. Não do cilindro que está em explosão ali, no cilindro que está na marca da polia, que é o que o rotor está apontado, né? Ele sim, se você pegar essa parte aqui, o cilindro 3, aí ele entra o balanço. Porque quando você está aqui, que as duas válvulas estão fechadas, né? No cilindro 3, aqui ó, a válvula de escape, ela ainda está aberta, porque ela vai fechar só 2,5 graus depois, e a válvula de admissão já abriu aqui, 2,5 graus. Então você tem esse ponto aqui, quando você vai regular no balanço, que você tem todo esse espaço aqui de válvula fechada no 1, você tem essas duas válvulas cruzando aqui. Nesse meio aqui, uma ainda não fechou o suficiente e a outra ainda não abriu o suficiente. Por isso que você tem o balanço das válvulas. Quando você regula o balanço do cilindro 3, você regula essa parte aqui. Ó. É 2,5 para um lado e 2,5 para o outro aqui, no caso do 1200. Né? Você regula esse balanço aqui, que as duas válvulas ainda estão abertas. É o famoso cruzamento de válvulas, overlap, né, que o pessoal fala. Quanto maior esse espaço, mais o carro necessita de mistura ali, porque a mistura que está entrando pela admissão aqui, ela está limpando o escape aqui. É o overlap ali, né, o cruzamento das válvulas, né, que acontece quando o cilindro 1 está em explosão e combustão. Esse overlap acontece no cilindro 3 aqui, ó. No cilindro 3 ele acontece. Quando o cilindro 4 aqui entra em explosão, o overlap vai acontecer no cilindro 2. É um motor boxer, né? Então ele vai trabalhar desse jeito. Então, tanto faz você regular pelo rotor ou pelo balanço das válvulas, você vai ter todo esse espaço aqui. Ó. A válvula de admissão ela fechou aqui, ela ficou todo esse campo aqui aberto para depois, porque ela vai subir aqui comprimindo, vai chegar aqui, vai explodir, vai descer aqui em potência, aí a válvula de escape vai abrir aqui embaixo. Então, todo esse espaço que você tem aqui, ó, você pode regular a válvula, que as válvulas vão estar fechadas. Né? Vai estar certo. Então, geralmente eu faço o quê? Para regular a válvula, eu coloco ali na marca da polia, nos 10. Né? A parte de baixo, lá no caso, como não tem marcação, muitos carros não tem marcação, vocês podem fazer marcação. No caso de você ter uma ignição do Danilo, aquela ignição eletrônica para platinado, você pode simplesmente pegar, a luz acendeu ali, você regula com 10 graus, a luz acendeu na marca da polia em 10 graus, você dá mais meia volta, a hora que a luz acender de novo, você vai estar no ponto do cilindro número 4. Se você virar de novo no sentido horário, ele vai dar no cilindro 3, tem a marca. Se você virar de novo, ele vai dar no cilindro 2. Então você pode fazer essas marcas aí. Né? No caso, seria mais uma marca inferior ali. Aí você pode usar essa marca para regular a válvula, que não dá problema. Então é isso que eu queria mostrar. Porque essa parte aqui, ó, do comando, aqui está o comando, aqui está as varetas, faltou os tuchos aqui, né? Mas tudo bem, aqui está as varetas. Então, enquanto isso aqui tem uma folga aqui, ó, tem 1/10 aqui, isso daqui ele está um pouquinho, ele está um pouco pegando na rampa de escape e um pouco pegando na rampa de admissão, que é essa parte aqui, ó, está cruzando as válvulas. No caso do 1200, que é um comando que a gente chama de simétrico, né? Porque o mesmo tempo de abertura que ele tem aqui de escape, ele tem o fechamento, a abertura de admissão, ele tem fechamento de escape. E ao mesmo tempo que ele tem aqui, ó, o fechamento da admissão aqui, ele tem o fechamento de escape aqui. Então é um comando que ele tem 220 graus, por quê? É 2,5 com mais 37,5 com mais 180. Então ele tem 220 de permanência. O escape também tem 220 de permanência. Já o 1300 muda.
E muda assim. O 1300 antigo e o 1300 BJ tem diferença no comando. Ele tem diferença no comando. Olha aqui, ó. Mas consigo focar aqui. Ó, o B é um comando do 1200. Aquilo que eu falei para vocês, ó. Princípio de admissão. A válvula começa a abrir com 2,5 graus, antes do ponto morto. Aqui está com ponto morto alto, né, superior. Aí ela dá um giro de 180 e... Espera aí que abriu outra coisa aqui. Ela dá um giro de 180 e vai fechar com 37,5 depois do ponto morto baixo. Aí... nesse ponto ele acabou de admitir o ar combustível, ele vai entrar em compressão, o motor começa a comprimir desses 37,5 ali. Ele vai comprimir, a hora que chegar com 10 graus e meio, 10 graus ali, 15 graus antes do ponto morto alto, do cilindro 1, ele vai causar explosão, a vela vai emitir a faísca. Aí ele vai descer até 37 graus e meio ali, ó, depois do ponto morto inferior, ou seja, ele vai passar ali, vai dar mais 180 graus e vai fechar com 37 graus e meio depois. E vai fechar não, vai abrir o escape, ele vai passar então praticamente todo esse trajeto aqui, ó, de 37 graus e meio aqui, ó, depois do ponto morto baixo, vai subir, vai chegar no ponto morto superior, a válvula está fechada, as duas estão fechadas. Aí ele vai descer de novo, vai passar 180 e vai começar a abrir 37 graus e meio aqui, ó, né, antes do ponto morto baixo. Então você tem praticamente 180 graus aqui, que as válvulas estão fechadas. Então em qualquer lugar que você regule aqui, ó, não tem problema nenhum, né? Aí no caso aqui, ó, BF, ó, o comando aqui, ó, ele abre um pouquinho antes. Ele abre aqui com 7 graus e meio, né? Ele tem 5 graus a mais aí, antes de atingir o ponto morto superior ali. Ele vai fechar praticamente com o mesmo graus aqui da admissão aqui do 1200. E o escape aqui, ó, ele vai abrir aqui o escape com 44 graus e meio antes do ponto morto inferior, né? Baixo, né? Inferior. Ou seja, ele abre o escape antes do que o 1200 abriria. E fecha depois. Ele fecha com 4. Então, se a gente somar aqui 7,5 com 37 com 180, a gente vai ter aqui, ó, 224 graus e meio de admissão e 228 graus e meio de escape no 1300 antigo. Isso aqui é um comando assimétrico, ou seja, o escape tem 4 graus a mais do que a admissão. E o cruzamento aqui também é maior. Porque aqui, ó, quando a gente tem as duas válvulas e no momento que as duas estão abertas, que é o balanço, né, no caso do cilindro 1 no princípio de explosão, o cilindro 3 está no balanço. Então você tem aqui, ó, 2,5 com 2,5, você tem 5 graus que as válvulas cruzam. Aqui você tem mais tempo de cruzamento. Então aqui quando você coloca no balanço, ele tem por obrigação bater certo no ponto morto superior, o cilindro 1. Quando você põe o balanço das válvulas aqui, tem a obrigação de alinhar certinho a polia no ponto morto superior do cilindro 1. Já aqui, ele já não bate. Até eu comentei isso com o Herman no vídeo. Por quê? Você tem 7 graus e meio aqui, com mais 4 aqui, ó, você tem 11 graus e meio aqui de cruzamento. Então, 11 graus e meio, você já vai, vamos falar aqui, você tem 3 graus e meio a mais na admissão. Então ele vai dar uma diferencinha de mais ou menos 1,5 grau ali, quase 2 graus no ponto morto superior, se você colocar essas duas válvulas aqui no balanço, a do cilindro 3
quando você for olhar ali a marca da polia, ela vai dar um pouquinho, se não me engano, dá um pouquinho à frente do ponto morto superior. Dá uns 2 graus a mais do ponto morto superior, né? E quanto mais aumenta o cruzamento aqui, e ele seja assimétrico, mais dá essa diferença, né? Que nem no caso aqui, ó. Se você pegar um comando da Variant aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar um comando aqui bem alto aqui, ó, o da Variant aqui, ó, da Kombi álcool aqui, ó. Você tem praticamente 10 graus antes do ponto morto superior e tem 11 graus no escape. Então você tem aqui praticamente, ó, 21 graus de cruzamento. Se você for colocar isso aqui no balanço para regular a válvula, praticamente o ponto morto que vai apresentar lá quando você acertar o balanço das válvulas do 3, vai ser a marca de 10 graus da polia com o rotor apontando para 1. Por quê? Porque você tem um cruzamento muito grande aqui, ó. E aqui, ó, comando do BJ, ó, ele abre com 10 graus praticamente, fecha com 35, a admissão, a escape que abre com 44 e fecha com 4. Então praticamente a mesma graduação de permanência do comando do 1300 antigo, porém ele tem um cruzamento maior aqui, ó. Ele tem praticamente aqui, ó, 14 graus de cruzamento. Então quando você acerta, quase todos os BJ, se tiverem comando original, quando você acerta o balanço do cilindro 3, ele vai dar praticamente ali quase 7 graus ali na polia. O meu acontece isso, o meu quando acerta o balanço, ele não dá o ponto morto superior, ele dá 5, 6 graus ali, a marca da polia, né? Às vezes a pessoa pode ser que ela regule para o balanço e não esteja marcando certo na polia lá, e vai falar, o meu mecânico montou o motor errado. Não, é por causa disso aqui, ó. O comando ele é assimétrico. Se aqui fosse 9,48, aqui fosse 9,48, esses dois números fossem iguais também, ele daria certo. Mas como não é, né? Então por isso que a gente não precisa se preocupar com esse negócio de balanço. Você pode regular ele com o rotor apontando para o cabo de vela ali do cilindro correspondente. E também não tem que se preocupar em regular. Eu vou virar no sentido anti-horário. 1, 2, 3 e 4. Pode ser. Vou virar no sentido horário. 1, 4, 3, 2. Também pode ser. Porque existe aquilo que eu comentei aqui, existe uma folga muito grande nesse momento aqui, onde ele fechou a válvula de admissão e a de escape também está fechada. Então ele tem tudo esse tanto aqui, ó, de volta na polia, né? E você vai regular ele aqui, ó. Então você tem tudo isso aqui de folga para você regular a válvula do cilindro correspondente. Então no caso do BJ ali, ó, você tem a mesma graduação. 228, 224, 228, é a mesma coisa, não mudou nada a permanência do comando. Porém, ele cruza mais. Então você tem um torque um pouco em rotação mais alta. Então embaixo ele falta um pouco de torque em questão do BF. Então, se você pegar o 1300 mais antigo ali, você vai perceber até um 1300 do motor BF, e você vai perceber que ele é um pouquinho mais espertinho ali em baixa rotação. O BJ é um pouquinho mais xoxo embaixo. Eles fizeram isso aqui talvez para melhorar um pouco na alta, né? Mas eu ainda prefiro esse comando aqui, ó, o BF. O BF, tanto o B, que é o 1200, quanto esse BF aqui, são os melhores comandos para você andar na cidade. São os comandos fortes. No entanto, tem muito 1200 aí que ele não faz feio para nenhum 1300. E ele é esperto por causa do comando, ele tem pouco cruzamento. No entanto, ó, se vocês forem ver o comando torque aqui, ó, a Volkswagen consertou isso daqui. Ó.
Porque, ó, olha lá, ela abre a válvula aqui com 5 e fecha, a de escape fecha com 2. Então você tem aqui, ó, só 7 graus de cruzamento. O motor do 1200 tinha 5. Então você abaixou aqui 7 graus, você diminuiu 7 graus em relação ao BJ aqui. Então esse motor aqui, apesar de ter uma permanência maior, ele é um motor que favorece o torque em baixa rotação. É um motor que fica divertido de você andar com ele na cidade. E na estrada você não vai perder muito, porque você não vai chegar com um Fusca em rotações exorbitantes, né? Então até 4.500 aí você garante o motor sossegado. Ele trabalha legal, né? Folga de válvula. Folga de válvula é um caso sério. Porque assim, eu sempre falo, vou usar folga 0,10. Eu uso sempre 0,10, motor frio. Porque imagine, você tem isso daqui. Isso aqui vai virar nesse sentido, né? Você tem o escape aqui passando, empurrando essa vareta para cá, descendo e tal. Se você não deixa uma folga aqui, essa vareta vai trabalhar o tempo todo aqui, esfregando. Tá certo, o motor esquenta, vai dilatar um pouco, a vareta também vai dilatar, o comando vai dilatar, que crie-se uma folga aqui. Mas não é uma folga, talvez não seja uma folga suficiente para o óleo lubrificar isso aqui. Enfim, quase todos que eu conheço com comandos não originais, comandos da série W e tal, que usaram folgas pequenas, a maioria teve o seu comando gasto aí um pouco tempo, né? Agora você imagine um óleo para entrar aqui. Talvez, eu não gosto de entrar nesse mérito porque gera discussão. O carro é de vocês, cada um regula com a folga que quer. E eu indico 0,10. Porque o que acontece? Você tem que ter um espaço aqui para o óleo entrar aqui para lubrificar. Então você imagina, você deu partida no motor. Você tem 1/10 aqui que não é nada. O óleo entrar aqui e lubrificar. Talvez, se você tivesse usando um óleo mais fino, um 0,30, 5,30, um 10,40, alguma coisa assim, um 5,40, tudo bem, você poderia diminuir essa folga aqui. Eu nunca gostei de mexer com isso, 0,10 e vivo feliz. Alguns motores da Volkswagen, eles antes da década de 70, aí 60, antes de 65, eles saíram para você regular com folga de 0,15. Mas eu acho que até isso aí eu ia deixar para vocês comentarem aí. Eu acredito que isso daí era mais por fato do você não ter um óleo com o grau de viscosidade como a gente tem hoje, né? Que você usa um 20-50, você tem um óleo com uma viscosidade que ele atende a parte fria e a parte quente, né? Antigamente se tinha os monoviscoso, então é um óleo excessivamente ali viscoso com a temperatura baixa, e depois de quente ele se tornava o óleo ideal aí para o motor trabalhar, né? Então talvez essa folga de válvula maior era mais nessa fase de motor frio, né? Para você conseguir fazer uma formação de óleo aqui, né? Essa discussão de folga menor, eu nunca usei folga menor do que 0,05. Já usei 0,05 quando eu estava usando o óleo 1540. No Fórum Fusca Brasil tem um monte de discussão. E você pega uma discussão do Chico Biela, vamos falar assim, é uma pessoa que a gente conhece no mundo do Volkswagen a ar, que conhece muito de motor a ar, né? Participou de vários projetos na época da introdução do álcool nesses carros e tal. Então, ele mesmo comentou comigo uma vez, essa folga necessita para formar um filme de óleo aqui.
Se você tiver ele muito aberto, com muita folga, ele limpa o filme de óleo. E se você tiver com ele muito apertado, ele não entra o óleo. Então, e lembrando, tanto o tucho aqui quanto a vareta, ele tem a passagem de óleo aqui por dentro. E tem que entrar o óleo aqui, vai passar pelo tucho e pela vareta, para ir lá no balancinho lá. O balancinho vai lá aqui, ó. O balancinho vai aqui, né? E aqui tá as válvulas aqui em cima, né? Então ele precisa entrar o óleo aqui para ir lá lubrificar o balancinho lá em cima. Então se você apertar muito ele não vai entrar o óleo. Se você abrir muito as válvulas ele vai limpar o óleo, né? Curiosidade, falei que eu gosto desses comandos aqui mais antigos na questão de dirigibilidade do carro, né? A Porsche ela usou esses comandos aí, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, temos aqui, ó. Isso aqui é tudo Porsche. Tudo Porsche. Vou até Pelican, vocês podem entrar lá, Pelican. Aqui, ó, Pelican, só digitar isso aqui no Google que aparece, ó. Pelican Parts 356 Tech Info, né, que seria informação técnica. Então você tem aqui, ó, Porsche 1100, motor 369, tem toda a especificação técnica. Porsche 1300, 1300A, 1300S, 1500. Então se a gente for olhar aqui no final, aqui, ó, tem os comandos aqui, ó. Olha lá. Intake, aqui, ó, Intake Open, Intake é válvula de admissão. Então a válvula de admissão abre com 2,5, aqui, ó, fecha com 37,5, escape abre com 37,5, fecha com 2,5. É a mesma do 1200. Aí a Porsche usou o mesmo comando do 1200 no 1100 deles, no 1300, no 1300A, no 1500, no 1500A, no 1500, no 1500. Vou deixar minha seta aqui, vou subir aqui. Olha lá, motor 1500. Então, a Porsche usou esse comando praticamente todos os 356. Aí, nos esportes, não. Nos esportes, vocês vão ver aqui, ó, tem um comando esportivo aqui. Né? Um comando com uma permanência maior aqui, ó lá. Abre com 19, fecha com 54, abre com 19, fecha com 54. Então, se você estiver usando um comando esportivo, um W, vamos falar assim, um W120, um W110, uma coisa desse tipo aí você tem um espaço menor aqui para você brincar, né? Mas mesmo assim você pode colocar aqui no ponto morto superior aqui, ó, e regular, porque você tem um espaço aqui um pouco menor, porque isso daqui ele vai, né, no comando esportivo, né, que nem no caso ali da Porsche. Você tem aqui, ó, 19, você já jogou ele para cá, 19, ele vai vir aqui, vai fechar aqui um pouco mais longe aqui. A de escape vai ser um pouco mais para cá, né? E vai abrir também um pouco mais aqui. Então você já encurtou esse espaço aqui. Mas mesmo assim, você sempre vai ter os 180 graus aqui, que as válvulas vão estar fechadas, né? Então, por curiosidade aqui, ó, com os comandos da Porsche, digitem lá, Pelican Parts, para quem gosta de informação, tem tudo aqui. Tem taxa de compressão que eles usavam lá, taxa de compressão deles, né? Tem tudo aqui, né? E é interessante. Então, eu fiz esse vídeo especial aí, só comentei só vou fazer a resposta desse comentário do Herman, justamente por isso. Porque é um assunto, comando de válvula é um assunto legal. E eu vou me prontificar daqui mais ou menos 1000 quilômetros com o carro aí, acho que uns 6 meses mais ou menos, até antes, eu vou ter que regular as válvulas, porque geralmente eu regulo as válvulas
Eu não deixo dar 10 mil, eu regulo, nem regular, eu confiro elas a cada 5.000 km. Então, quando eu for conferir as válvulas, eu vou pegar o relógio comparador e vou mostrar para vocês esse diagrama aqui, ó, ao vivo lá, pelo relógio comparador. Vou colocar o relógio na válvula de admissão e a gente vai marcar na polia. Eu já tenho um vídeo sobre isso que eu fiz, mas eu não fiz com o relógio. Eu vou fazer com o relógio para a gente ver certinho que vocês podem regular a válvula em qualquer ponto ali, do ponto morto superior ali, que não tem problema. E questão de folga é isso aí. Vocês usam a folga que vocês quiserem. Não vou entrar nesse mérito para não gerar discussão. Tem os pessoas que gostam das folgas mais apertadas e o pessoal que gosta das folgas mais abertas, né? Eu uso a que está no manual ali. E nunca tive problema em carro de ninguém. Dependendo do comando, você vai ter que abrir mais a folga. Isso é evidente. Se você usar um comando onde essa abertura aqui é muito alta, aqui, ó, que nem no caso, pegar um comando original aqui, é 8 milímetros, essa altura. Se você pegar um comando esportivo, ele pode chegar a 12 milímetros aqui, daqui para cá. É óbvio que quanto maior esse lóbulo aqui, a folga aqui tem que ser um pouquinho maior. Por quê? Porque senão você vai forçar essa vareta para subir a rampa aqui. Então, geralmente, alguns comandos da série W aí, eu acho que W120, 130, 140, eles chegam até a pedir 0,2 de folga, justamente pela alta rotação. Você imagina esse trabalho aqui, você imagina um motor virando aí, vamos supor, um virabrequim aí virando, eu não sei agora qual que é a relação de redução ali entre a engrenagem do comando com a engrenagem do vira. Não sei se tem alguma redução, vou ficar devendo essa informação, mas vocês imaginem, um motor desse virando a 4.000 RPMs. Imagine que legal o trabalho que isso aqui faz, a válvula para cá, né, e tal, e você tem que ter o óleo aqui em cima para lubrificar e essa válvula trabalhando encostada direto, ou então trabalhando folgada, aqui muito folgada, ela vai ficar batendo a válvula, né? Por isso que bate a válvula quando está folgada. E se estiver muito apertado aqui também, ela vai chegar num ponto que ela vai flutuar e você tem o cabeçote lá, você tem a vedação lá, ele não dá tempo de vedar aqui. Aí o motor, ao invés de você regulou com uma folga menor aqui, para você ganhar uma permanência ilusória aqui, você vai ter uma válvula que não está vedando aqui, porque não dá tempo dela vedar, porque tem que ter essa folguinha aqui para a mola agir ali na válvula e vedar ela, e o motor vai ficar xoxo. Então, não foi relato de um só, não, relato de vários que usavam o comando W e faziam regulagem de válvula com 0,05, né? E passaram a fazer regulagem de válvula com 0,15 ou 0,20 e tiveram uma melhora de desempenho no carro, porque as válvulas fecham, né? Precisa fechar. E assim como um comando original, teve muita gente que teve melhora de desempenho com a válvula mais fechada, né? O melhor desempenho que eu tive foi colocando a admissão com 0,05 e escape com 0,15. Isso aqui foi uma regulagem legal que eu tive no meu carro e garantia o carro um fôlego extra ali, acima de 3.000 giros ali, quando você pega a estrada ali, ele tinha um fôlego um pouquinho melhor. Isso aqui foi indicação do Vader na época, Marcelo Rodrigues, grande. Aprendi muita coisa com ele lá no antigo, era fórum, era Fusca Forever, uma coisa assim. E foi legal. Aí são duas escolas diferentes. Tinha essa escola aqui que indicava essa regulagem de válvula
e tinha a escola do Chico Biela que indicava a folga original aqui por causa do filme do óleo, né? Então, como sempre, fica aquela... Eu sempre termino os vídeos falando assim, testa o carro de vocês, testem, né? Mas eu acho que isso aqui seria um limite, nunca abaixo disso daqui. Abaixo disso aqui, eu nunca usei, não sei dizer, também não vou criticar, mas eu acho que preservar ali a passagem de óleo ali, eu não sei quanto que esse motor vai dilatar depois de quente, né? O meu, quando eu regulo ele com 0,10 e eu já tirei a tampa de válvula, o óleo estando a 87 graus, eu tirei a tampa de válvula, as válvulas estão com 0,2. O meu tem essa dilatação térmica aqui, ó. Quando o óleo está com quase 90 graus, ele está com 0,2 as válvulas. Eu já fiz isso. Eu já cheguei em casa com o carro quente, tirei a tampa de válvula e fui queimar a mão lá. Fui medir as válvulas para ver a dilatação. Elas dilataram 1/10. Então, teoricamente, se você regulasse a válvula com 0, depois de quente, no meu Fusca, no meu caso, estaria com 0,1. Então, nesse caso aqui, depois de quente, estaria com 0,15. Então é isso, espero que tenham gostado. Foi mais um vídeo aqui para sanar essa dúvida aqui em relação ao balanço, né? A você regular as válvulas pelo balanço. E a gente conversar um pouco mais sobre isso aqui, que é um assunto legal, né? Um assunto que gera bastante discussão aí, um assunto que tem muitas dúvidas aí, né? Então espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistirem e até o próximo aí.